Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Nós iniciamos então o nosso estudo sobre o perispírito baseado na obra de Dr. Zalmino Zimmermann, e nós hoje faremos a segunda parte do quarto capítulo. E estamos falando dos centros vitais, né? Esta noção é fundamental, como veremos, né, para os estudos espíritas. Nós lembramos a todos que temos, evidentemente, uma limitação de tempo e nem sempre é possível, né, nos estendermos, justamente porque temos essa limitação, né? Então, nós faremos um resumo do assunto da melhor maneira possível, procurando explorar os aspectos mais importantes, mais significativos a nosso ver. Então, aqui nós vamos continuar esse trabalho, né, para que nós possamos avançar. E lembrando que estamos estudando um assunto extremamente apaixonante, interessante, né? Quem já explorou um pouco este universo sabe que estamos falando de algo que implica, na verdade, uma nova dimensão de compreensão do ser humano, ao mesmo tempo muito antiga, como nós já vimos, né, nos nossos estudos anteriores, e ao mesmo tempo extremamente moderna, porque as pesquisas avançam e aos poucos nós vamos abrindo novas fronteiras, muitas das quais nos trarão novidades, confirmações, novos aspectos, né? Este conhecimento é um conhecimento relativamente antigo. O que nós chamamos de chakras ou centros vitais são conhecidos já há muitos anos, há muitos milênios mesmo. Mas nós temos uma civilização científica e ela tem a sua forma, né, de abordar as coisas. Mas o interessante é que nós temos desde os anos, 60, 70, nós temos pesquisadores, e mesmo hoje, que estão avançando para buscar, né, o entendimento desta dinâmica da nossa vida. Então, sem mais delongas, né, nós vamos abordar o que o Dr. Zalmino deixa numa certa parte do capítulo, que é falarmos da visão de André Luiz pela psicografia de Francisco Cândido Xavier a respeito do assunto. Ele dá alguns extratos, né? Não estamos apresentando aqui acho que ele também não fez um estudo exaustivo, né, de toda a obra de André Luiz, mas esta também é uma sugestão, né, que podemos guardar, a de que na obra de André Luiz, embora aqui apresentemos alguns extratos, valeria a pena fazermos um trabalho, um pouco como doutora Marlene Nobre faz, né, nos seus livros, por exemplo, Devassando, né, a Obsessão, no qual ela faz uma busca de todos os aspectos e casos tratados por André Luiz, né, tratando do assunto obsessão. Então, diz-nos o texto: ensina o venerando instrutor, André Luiz, que o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força. Desculpe aqui, é coronário, né? Cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso
um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético. Então, nós vemos aqui André Luiz confirmando, né, inicialmente, essa ideia de que temos realmente 7 centros de força, e é muito interessante que isso está no livro Entre a Terra e o Céu, né, como está aqui na referência abaixo. E nós percebemos que a ideia de centros de força é uma ideia bastante ligada à ciência moderna, né? Como uma usina de força. Nós vemos que a produção, distribuição, controle da energia num sistema, né, pode ser feito hoje de maneira científica nas nossas grandes usinas e mesmo nas nossas casas, né? Temos a entrada de força na entrada da casa, temos a distribuição, temos a estruturação, né, dessa rede elétrica com equipamentos que devem ser bem calculados para que tenhamos a voltagem adequada, né? Se tem uma casa que funciona em 220 volts, você não pode colocar aparelhos de 110. Nós temos, né, toda uma compreensão hoje, temos que a quantidade de watts, né, de watts que nós temos na casa tem que ser calculada, você não pode querer fazer funcionar uma mini indústria dentro de um quintal de uma casa com a quantidade de potência que você tem para uma casa comum. Então, essas noções já nos são muito familiares. Os indianos e chineses e japoneses, né, do taoísmo, eles tinham essa noção de que essa energia circulava por esses centros, eles chamaram, né, de Tao, dividindo em Yin e Yang, os dois aspectos dessa energia, e no hinduísmo chamaram de prana, né? Chamam até hoje de prana. E nós temos então essa ideia, mas hoje nós temos uma ideia mais clara, porque nós sabemos tudo isso, né, em relação à ciência. O primeiro centro, o centro coronário, ele vai nos dizer, André Luiz, analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos, assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário, que na Terra, coronário de coroa, né? Então, aqui no alto da cabeça, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o loto de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência. Os hindus consideram, né, como o lótus de 1000 pétalas, porque eles representam os centros, nós veremos daqui a pouco, com essas pétalas ou pás, né, de como um ventilador, né, com mais ou menos pás. E neste caso é realmente um centro que é muito dinâmico, né? Ele tem uma vibração muito intensa e é como se não podendo contar essas pás, pois a vibração desse centro é muito intensa, muito rápida, eles atribuíram a noção de 1000 pétalas, né? Acho um pouco difícil que alguém pudesse contar, né? Então é um pouco simbólico isso.
E aqui é muito importante porque o texto de André Luiz, no mesmo Entre a Terra e o Céu, nos diz que esse centro, e aqui vem o importante, né? Ele tem um alto potencial de radiações, o que já havia sido percebido antigamente. Por quê? Porque nele se assenta a ligação com a mente, né? Então, é nele que está, né, a conexão com a mente, com o espírito, né, com o nosso eu profundo. Então, ele diz, né, em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, a fulgurante sede da consciência. Então, digamos que a mente seria como a expressão do nosso nível de consciência atual, né? Ela é como a manifestação do nosso eu, no mundo mental, digamos assim. E ele é o centro que recebe em primeiro, né, os estímulos da mente, do espírito, das profundezas do eu. E ele recebendo esse estímulo, ele determina o funcionamento, né, do sistema endócrino, do simpático e parasimpático, ele determina o funcionamento dos outros centros. Então, e ao mesmo tempo ele é influenciado por esses centros, porque não há um processo unidirecional, né? Tudo isso está conectado. Então, realmente é um sistema, uma rede, né? Considerando os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo o responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Então vejamos que ele tem uma importância fundamental. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Então, isso é maravilhoso o que André Luiz nos fala aqui, né? O que o texto recebido por Chico Xavier nos esclarece. Esse centro, ele é realmente, né, é dele que emanam as energias, porque é ele que capta, né, estas energias que vêm, inclusive aqui ele diz, né, as energias solares e os raios da espiritualidade superior. Não sem razão, nós já falamos em nosso encontro anterior, esse centro é representado, né, como nas tradições espirituais, nós vemos a auréola, né, com que se representam os santos, e nas tradições espiritualistas, né, mesmo no budismo, nós vemos o Buda, né, com essa região aumentada aqui no alto da cabeça, né, justamente simbolizando este autodesenvolvimento deste chakra. Então, é por ele que nós diríamos até pelos dois, né? Pelo frontal, que é este entre as sobrancelhas, e o coronário, que nós temos os dois mais importantes centros. E nele se assentam, né, o nosso desenvolvimento, digamos, a nossa sublimação da alma. Quando oramos, por exemplo, nós estamos ativando diretamente esses dois centros e, sobretudo, o centro coronário. Quando estudamos, quando meditamos, são estes centros que estão sendo ativados de maneira mais intensa. Isso explica, meus amigos, uma série de práticas espirituais em todas as tradições do mundo, né? Todas as tradições espirituais.
Se estudarmos o judaísmo, se estudarmos o budismo, se estudarmos o hinduísmo, o zoroastrismo, nós veremos em todas as denominações espiritualistas práticas que estão ligadas diretamente a esses dois centros, né, frontal e coronário. Ele tem essa representação, né? Essa aqui é uma representação que está no livro do Leadbeater, e ainda nos diz, André Luiz, na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, né? E ele vibra em interdependência com os outros, claramente. Ele comanda os demais, né? Esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando todavia com eles em justo regime de interdependência. Então veja, vamos dizer que você, vamos usar uma imagem para explicar um pouco isso, né? O carro pode ser bom, você pode ter um carro bom, mas vamos supor que você está bêbado. Então, o carro não será bem conduzido, né? Então, os centros estão conectados. O impulso inicial do funcionamento dos centros vem do coronário, porque ele é o que recebe em primeiro os estímulos do espírito diretamente, da nossa mente, do nosso eu profundo. Isto vai ditar como os outros vão funcionar, como o carro vai ser dirigido. E num certo momento, como você está dirigindo mal, você pode ter furado um pneu, você pode ter causado problemas no motor, você pode ter desestabilizado, né, os amortecedores, porque passa em cima de buracos e não vê onde está andando, porque está bêbado. E num certo momento, o carro vai começar a funcionar mal, né? Então, ele começa a influenciar, né, o condutor, porque a partir dali ele passa também a ditar como as coisas vão ser conduzidas. Então, é interdependência, né? Sim, é o centro coronário que determina o funcionamento dos outros. Mas a partir do momento que os outros começam a funcionar bem ou mal, eles também começam a influenciar, né? Então, é essa interdependência que André Luiz está procurando nos esclarecer, né? Então, nós temos em Evolução em Dois Mundos esse texto. Temos particularmente no centro coronário o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças físio-psicossomáticas organizadas. Então, vejamos bem: ponto de interação entre as forças determinantes do espírito. Por que são forças determinantes? Porque são as forças que determinam, que são a origem, que são a causa. Então, este centro, ele pode ser considerado aquele que expressa o impulso inicial do funcionamento, né, do sistema físio, psíquico e somático. Então, é dele que derivam, né? E ele não é, na verdade, uma entidade à parte. Ah, então eu sou como sou porque o meu centro coronário é deste ou daquele jeito. Não, não é isso que estamos dizendo, né? O centro coronário, ele é a máquina que o espírito utiliza para fazer funcionar esta organização físio, psíquico, somática, né? Então, dele parte, desse modo, a corrente de energia vitalizante, formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve. Então, deste centro parte, né, a corrente de energia vitalizante, ou seja,
a força inicial, combustível inicial. E é formado de estímulos espirituais, porque vem do espírito, né? Vem da vontade, vem da expressão do nosso eu. O espírito construiu ao longo dos milênios os corpos espiritual e físico que expressam o espírito, né? Então, ele tem uma ação que é difusível sobre a matéria mental que o envolve. Então, nós temos um processo, né, em que a mente determina o que acontece nesse centro, esse centro determina como os outros vão funcionar, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros, interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Então veja que isso é maravilhoso, né? Desse centro parte a energia vitalizante, formada de estímulos espirituais, né, com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve. Então, é lógico que ele tem que estar envolvido pela matéria mental, porque ele está diretamente conectado à nossa mente, né? Então, há canais de comunicação. E aí nos diz André Luiz, ele transmite aos demais centros os reflexos vivos, né, de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros, interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Todo o nosso sistema, nós temos que tomar cuidado aqui, porque nós podemos repartir as coisas para analisá-las, mas tudo, não há, não há um centro coronário ligado à mente e os outros não estão ligados à mente. Está tudo ligado à mente, está tudo ligado ao eu, ao espírito. No entanto, há um mecanismo de funcionamento que parte de algum lugar e chega a algum lugar. E o primeiro ponto de contato da mente com todo o sistema perispiritual e físico é o centro coronário, tanto no perispírito quanto a sua localização, como nós veremos, no cérebro, né? E este estado mental, vamos supor que você está muito feliz. Este estado mental, a matéria mental, envolve o coronário, comunica a ele, né? Esse estado, ele comunica aos outros centros vitais, e este estado de bem-estar, de funcionamento adequado, de alegria, se transmite, diz André Luiz, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Então, é nossa influência e conduta. Então, se eu tenho essa sensação de felicidade, eu sinto o coração leve, eu sinto o meu corpo funcionando bem. O que acontece conosco quando nós temos um estado depressivo, ou um estado de tristeza, ou um susto, né? Imediatamente, certas partes do corpo se desarranjam, nós podemos ter dor de cabeça, taquicardia, diarreias, né? Então, isso mostra o funcionamento que existe, né, entre o estado mental e espiritual e a sua conexão com o estado físico, o que é um mistério ainda para a ciência da nossa época. Não é mais mistério a conexão que existe. Isto é ponto pacífico, né? Em todos os tratados de medicina, eles dizem, e eles sabem, né? Por exemplo, uma pessoa se imaginar numa situação já dispara a fabricação de certos hormônios e estados fisiopsíquicos. Simplesmente se imaginar.
Nós já sabemos disso, né? Nós sabemos que estados emocionais estão conectados a estados físicos. Como isso tudo acontece é que nós não sabemos, e a espiritualidade está aqui nos dando indícios. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga a respeito, marcando no próprio ser as consequências, felizes ou infelizes, de sua movimentação consciencial no campo do destino. Meus amigos, isso aqui é uma aula de medicina do futuro, né? Então, a mente elabora as criações que lhe fluem da vontade. Você deseja, você quer, você pensa, e a mente, né, ela vai elaborar essas criações. Ela vai dar forma, ela vai criar ideias, ela vai dar vida. No entanto, né, ela faz isso como? Apropriando-se dos elementos que a circundam, elementos psíquicos, eletromagnéticos, etc., elementos mentais. E o centro coronário, ele é quem se incumbe de fixar a natureza da responsabilidade, ou seja, se eu sou alguém que pensa coisas ruins e sente coisas ruins e deseja o mal dos outros, será impresso em mim mesmo aquilo que me diz respeito, marcando no próprio ser as consequências, felizes ou infelizes, de sua movimentação consciencial no campo do destino. Meus amigos, isso aqui é uma bomba atômica, porque é isto que explica, por exemplo, que você pode viver uma vida aparentemente saudável, equilibrada, mas todas as descargas emocionais, todos os ódios, raivas, sentimentos negativos que temos, de uma forma ou de outra, se marcam em nós. Então, é claro que isto é algo que nós temos que pensar, né? Por que, de repente, adoecemos? Ah, estou vivendo uma vida boa, acabei de me aposentar, ou estou trabalhando, estou. E, de repente, ficamos doentes, temos um câncer, uma doença qualquer, né, porque nós passamos, às vezes, uma vida, né, dando choques poderosíssimos, descargas poderosíssimas de adrenalina no sistema, de raiva, de ódio, de inveja, de medo, de aflição. Por isso que a fé, o amor, a compaixão são os remédios para tudo isso, porque equilibram nossas energias, não fazem descargas no nosso sistema que são extremamente positivas. Isto aqui é a medicina do Cristo, né? É a medicina da espiritualidade superior, nos explicando por que as coisas são como são. Isto aqui é fantástico, né? Olhe bem o que ele diz aqui: incumbe-se, o coronário incumbe. Por que ele se incumbe disso? Porque no momento que eu tenho um estado emocional, mental, né, tudo isso é elaborado por ele e ele comunica aos outros. Ele diz: olha, o chefe aqui está mandando você funcionar assim. Então, o chakra, que deveria ter um funcionamento equilibrado, fica como uma roda toda, né, toda sem eixo, porque nós estamos dizendo para ele, bom, o motorista está bêbado, está louco, está mal, né? E a máquina responde à condução. Então, só isso aqui, né, já dá assim um estudo de dias, porque por isso que nós falamos, né, nós vamos passar batido quase sobre muita coisa aqui, mas estamos chamando a atenção dos irmãos para isso, porque
Essa é a beleza do estudo, né? Pelo menos nós podemos falar, nossa, né? Não tinha percebido isso. E olha só, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Então, ele marca, né? Isso é marcado em nós mesmos as consequências que vão ser felizes ou infelizes do nosso movimento, da nossa decisão, da nossa vontade. E isso no campo do nosso destino, né? Nós lidaremos com as consequências do que fazemos. E aí ele nos fala também um pouco do centro frontal ou cerebral, né? Este que fica, né, no meio das sobrancelhas na tradição, né, espiritualista. Quanto aos demais centros de força, nota o autor que o centro cerebral é contíguo ao centro coronário, eles estão muito próximos, né? E ele ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato, a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. É no centro cerebral, salienta, que possuímos o comando do núcleo endocrínico referente aos poderes psíquicos. Então, este centro, ele tem uma importância gigantesca, né? Porque ele está ligado à percepção, né? Tudo, todo o conhecimento nosso, toda a nossa evolução como ser passa pelo desenvolvimento das nossas percepções. Basta ver, né? É, que para entrar em contato com o mundo, interagir com o mundo, nós desenvolvemos essas capacidades. Por exemplo, o tato, né? E a sensibilidade que nós temos no próprio corpo, né? Que é impressionante. Nós sabemos que temos muito mais que cinco sentidos. E aí não é só isso, né? Ele está ligado também a tudo aquilo que diz respeito aos processos da inteligência. Então, a palavra, a cultura, a arte, ao saber, né? O comando do núcleo, né? Do sistema endócrino ou endocrínico, né? Que é referente aos poderes psíquicos. Então, é ele que controla as glândulas ligadas, né, à percepção extrasensorial. Sua influência apresenta-se decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos. Então, é ele que faz o gerenciamento cerebral dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endocrínicas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. Então, é fantástico, né? Nós estamos diante de uma verdadeira usina que se especializou ao longo dos bilhões de anos da nossa evolução, né, num trabalho extraordinário. Porque ele diz aqui, né, administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade, ou seja, funcionamento, né, e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras, né? Então, é um processo extremamente complexo, né? E este centro frontal, nós veremos, tem também as suas particularidades, né? Na tradição hindu, ele é representado destas formas, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Nós vemos aqui duas divisões, né? Mais ou menos ao meio aqui, uma mais escura aqui e uma mais clara aqui. É isso que representa essas duas pétalas, né? Então, na verdade, nós vemos assim que aqui que tem todas essas divisõezinhas, são as pás. Então, são centenas, né? Aqui tem dezenas, perdão, de pás. Eles contam, inclusive, esses números nos textos indianos e tudo mais, mas nós achamos que isso aqui não tem importância, né?
na verdade, entender o que é, como funciona, para que funciona. Todos os chakras na representação indiana vêm representado, né, com uma letra, duas palavras, símbolos. Tudo isso tem uma simbologia que nós não vamos entrar, né? Inclusive aqui é a letra Om, né? A famosa letra Om, que eles repetem nas meditações, né? É o Anya, ou Adna, né? Cerebral ou cerebrals ou frontal, são os nomes desse centro. E é interessante que o Satyananda, isso está no livro do Hiroshi Motoyama, né? Um dos pesquisadores nessa área. O Satyananda, que é esse sábio indiano, ele aconselha ao praticante ativar o chakra Ajna antes de qualquer outro. Veja bem, Jesus dizia, né, conhecereis e sereis libertos, né? Conhecereis a verdade e sereis libertos. E a verdade vos libertará. Então, por quê, né? Porque onde está o centro do processo, né? Antes de utilizar o centro coronário para conexão com a divindade, eu preciso entender o que é a divindade, eu preciso saber como fazer essa conexão. Por isso, Jesus disse, né? Conhecereis e sereis libertos pelo conhecimento, porque passa pelo conhecimento. Você precisa saber o que está fazendo, né? Justifica dizendo que, uma vez desperto, este chakra tem o poder de anular o karma. Por que ele anula o karma? Bom, porque quando você sabe o que está fazendo, você evita as ações que causam mal, né? E produz aquelas que causam bem. Aí é a ignorância, né, que produz o karma, ou a escolha. Aí já é outro nível de discussão, né? Dessa forma, ele ajuda a diminuir os perigos que podem surgir quando o karma dos chakras inferiores é ativado. A seguir, apresenta um resumo do seu parecer sobre o chakra Ajna. Então, ele, derivada originalmente das raízes sânscritas, perdão, com o sentido de saber e de seguir, a palavra Ajna significa comandar. Por esta razão, o termo Ajna é frequentemente utilizado como centro de comando, o qual recebe orientações de um guru. Localiza-se no ponto em que os três nadis principais, e aí ele vai dar toda, né, a morfologia isso é muito interessante, né, porque os nadis são os condutos da energia no nosso sistema de chakras, né? Então há três nadis principais, mas há muitas mais, né? E são os condutos ou os meridianos da medicina chinesa, né? Por exemplo, para a acupuntura, o Douyin, e há três tubulações, digamos assim, principais, né? Ida, Pingala e Sushuma, como eles dizem, e elas se encontram no centro, né? No centro cerebral, e, digamos, ele faz a distribuição e o controle dessa energia. O que André Luiz nos explicou em palavras diferentes e mais modernas, agora de pouco, né? Então, e depois essa energia passa por esse centro e vai, né, ao centro superior. E do centro superior ela se distribui para os outros, né? Então, nós vamos percebendo que tudo isso é um grande sistema, né, de funcionamento energético e as coisas estão conectadas, né? Quando você distribui adequadamente essa energia, quando você faz funcionar adequadamente esses centros, quando você tem equilíbrio emocional, quando você é alguém que se sublima pela caridade, né? Então você tem esse esse despertar da consciência e mesmo dos poderes. Aqui cabe uma reflexão e um alerta, porque quando nós estudamos técnicas como Tantra e Yoga, por exemplo, nós percebemos que estes yogis tentaram desenvolver e desenvolveram, né, uma tecnologia para despertar estas energias, né,
Sobretudo essa energia primal que está na base, né, da nossa vida orgânica, biológica, que é a Kundalini, como eles chamam, e levá-la despertando os outros centros. Mas por que será que Jesus nos recomenda o amor e a caridade, o sacrifício, a humildade? Porque muitas vezes o despertar, né? Eles vão até fazer práticas de purificação, vão melhorar a sua alimentação, né? Vão trabalhar a meditação, técnicas orgânicas, posturas e tudo mais. Mas a verdade que se esconde por trás disso é o ser humano tentando desenvolver uma tecnologia que passe pelo controle dessas forças, mas não pela sublimação do eu. Então é aí que você pode ter, por exemplo, essa energia sendo desperta e levada para cima, mas você não terá uma consciência sublimada, você terá poderes que vão despertar, e aí nós formamos essas criaturas que podem ser verdadeiros, né, Lúcifers, que têm o controle desses poderes, mas não têm, né, a sublimação. Então, o processo que o Cristo nos recomenda é o de ativar, né, esses centros superiores do coração, do frontal, né, do coronário, pela prece, pelo amor, e aí distribuir pelos outros, né, o funcionamento e a estrutura de funcionamento para todos os outros. Então, nós vemos que há uma pequena, enorme diferença, né? Por quê? Porque uma tecnologia é aquela que quer o controle dessas energias para propósitos muitas vezes egoístas e maus. E outro é aquele que nos pede primeiro sublimarmos o nosso eu, porque nós acabamos de ver, esse nosso eu sublimado vai influenciar o coronário, que vai influenciar o frontal e que vai se distribuir harmonicamente depois pelos outros. Nós vemos em algumas técnicas tântricas o processo inverso, né? Nós queremos despertar a Kundalini, praticamos aquele tipo de yoga para desobstruir as nadis e fazer o despertar, né, dos chakras, mas despertar para quê? Com que propósito? Né? Para termos poderes, para controlarmos o mundo, as pessoas, né? Então, ou para nos conectarmos a Deus. Então, há aqui, meus irmãos, toda uma discussão que precisa ser feita, e é aqui que nós entendemos, por exemplo, a diferença entre meditação e prece, né? Mas deixamos aqui só o, a sugestão de discussão. Se houver perguntas, né, se alguém chegar aqui um dia e tiver interesse, né, nós estamos estudando e tem pouca gente que se interessa por isso tudo, né? Infelizmente. Então, falando do coronário e do frontal, nos diz, né, o texto, há uma íntima relação, uma perfeita sincronia de atividade entre os centros coronário e frontal. Claro, né, porque um é a ligação com a alma, com a mente, né, e o outro é o grande sistema de gestão de tudo isso. Por intermédio do primeiro, a mente administra o seu veículo de exteriorização, utilizando-se a rigor do segundo, que lhe recolhe os estímulos, transmitindo impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo por que se expressa. E assim como o centro cerebral se representa no córtex encefálico por vários núcleos de comando, controlando sensações e impressões do mundo sensório, o centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos do diencéfalo, possui no tálamo, para onde confluem todas as vias aferentes, a cortiça cerebral, com exceção da via do olfato, que é a única via sensitiva de ligações corticais que não passa por ele,
vasto sistema de governança do espírito. Então, é, ele nos dá aqui um pouco a geografia, né, desses centros no sistema físico. Né? O centro cerebral, ele se representa no córtex encefálico, por vários núcleos de comando, que controlam sensações, impressões no mundo, né? E o centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos do diencéfalo, possui no tálamo, para onde confluem todas as vias aferentes à cortiça cerebral, com exceção da via do olfato, né? Ele possui esse vasto sistema de governança. Então, são dois centros de comando trabalhando cada um, né, no seu nível, na sua especificidade, na sua funcionalidade. Aqui nós temos uma representação que nos mostra, né, o chakra coronário, frontal, laríngeo, né, o cardíaco, né, o esplênico, plexo solar, como é dito, né? É, depois o plexo da base, né? O Muladhara, né? Como eles falam e notemos que eles estão conectados a regiões. Aqui está muito pequenininho, né? Infelizmente, mas, por exemplo, os plexos pélvicos, né? Então, ah, o chakra básico, né, ele está ligado, evidentemente, às regiões que têm a ver, né, com todo o nosso sistema das estruturas pélvicas. Aqui nós temos, né, os gânglios lombar e espinal, né, ligados à região onde está o plexo solar. Todos eles têm uma ligação, né, com a coluna, o sistema nervoso, obviamente, porque ali está todo o gerenciamento, né? Então, os plexos, né, são esses grandes entroncamentos nervosos do corpo físico e onde se encontram muitas vezes também os órgãos importantes dessa região, né? Então, na verdade, isso é para nos dizer, aqui talvez tenhamos uma representação melhor, que existe uma relação, né, entre os chakras. Por exemplo, o nome dos chakras, a posição que ele tem, né, na superfície, a posição aproximada do chakra na espinha, o plexo que está ligado a ele, né, e os plexos auxiliares, se for o caso. Então, o básico, né, ou Muladhara, é, ou Muladhara, ele está situado na base da espinha, né, no cóccix. A posição aproximada é no quarto sacro e o plexo simpático correspondente ao coccígeo, né? E assim ele vai fazendo para todos os outros. Então, nós temos, né, um sistema bastante estruturado entre espírito, perispírito e corpo. E no corpo, entre, né, as posições em que estão situados, né, a altura em que está situado cada um desses chakras, centros vitais, correspondendo no corpo a plexos, né, e a órgãos que são conectados diretamente a isso. Ou seja, é por isso que os nossos estados mentais, emocionais, espirituais, intelectuais, influenciam o nosso estado físico. Se eu tenho uma emoção que destabiliza, né, o meu sistema, todo o sistema sente. E alguns lugares mais especificamente, porque aquela emoção está mais ligada àquele tipo de órgão, ou eu tenho uma fragilidade maior naquele tipo de órgão. Uma pessoa com uma grande descarga emocional negativa pode ter uma dor de cabeça muito grande, quanto o outro pode ter uma diarreia, né? São formas diferentes de receber o impacto.
E aí nós temos, né, aqui, quando falamos dos dois principais, não podemos esquecer de falar, obviamente, também dos outros, né? O centro laríngeo preside aos fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. O centro cardíaco sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. O centro esplênico, na altura do baço, né, que no corpo denso está sediado no baço, regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos, do corpo. O centro gástrico se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. E o centro genésico é a sede do santuário do sexo, como modelador de formas e estímulos. Vejamos bem, modelador de formas, né? Isso está ligado à criatividade, por exemplo, né? À energia criativa. Mas esses centros, eles funcionam, né? Por exemplo, quando nós falamos do centro gástrico, que ele se responsabiliza pela entrada de alimentos, né, e fluidos na nossa organização, é muitas vezes por eles, né, que nós captamos a, as energias ambientes, né? Você tem um mal-estar, você sente primeiro na região estomacal, né? Você está num lugar que te faz sentir mal. Outros vão senti-los, sentir esses ambientes, né, por estados particulares de emoção, por exemplo. Então, nós temos um sistema, na verdade, todos os chakras, né, eles são captores e distribuidores, né, e emissores de energia. E nós temos uma ideia aproximada de como tudo isso funciona, mas temos muito trabalho ainda a fazer, né? Muita pesquisa para fazer sobre tudo isso. Por exemplo, como isso tudo está conectado, como um pensamento influencia, por exemplo, o meu centro laríngeo ou o meu centro cardíaco, né? É muito interessante, né? Como tudo isso está. Por exemplo, há um sistema muito desenvolvido, né? Quando você tem pensamento de natureza sexual, por exemplo, imediatamente seus órgãos respondem, né? Então, veja que a especialização, né, o uso frequente dessas vias faz com que haja uma comunicação muito rápida. Mas por que quando você está numa situação aflitiva e você quer o que fez bater seu coração muito forte, por exemplo, uma tensão emocional, e você quer se acalmar, demora um pouco mais, né? Porque são vias que nós não exploramos, né? Espera aí, eu preciso me acalmar, deixa eu pensar em algo bom, deixa eu meditar, deixa eu fazer uma prece, né? E eu preciso me respirar, né? Mas o nosso sistema genésico, né, responde rapidinho. Por quê? Porque nós, né, ativamos e usamos muito isso. Então, os outros também podem responder rapidamente. Nós é que temos que especializá-los, né, usá-los, para que haja essa conexão. Nós podemos ter um sistema de calmaria que se instala em nós imediatamente, mas é preciso desenvolvê-lo, né? Ou também de energia de ativação, nós podemos fazer as duas coisas. E diz ainda o texto a respeito desses últimos vórtices, né, dos centros mais abaixo, detalha ainda o consagrado autor, em outras páginas, que o centro esplênico, né, na região do baço, né, ele determina todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, o sistema sanguíneo, né, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. O centro gástrico responsabiliza-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, que, de qualquer modo,
representam concentrados fluídicos penetrando-nos a organização. Isso é belíssimo, né? Porque mesmo um alimento sólido, ele é o quê? Ele é energia coagulada, né? Concentrada, solidificada ou liquefeita. Então, nós também, por exemplo, se temos um sistema que funciona bem, se estamos equilibrados, as energias negativas que podemos captar no ambiente serão bem tratadas e eliminadas, né, no sistema de eliminação. Porque nós estamos num sistema vivo, nós não estamos fechados para o mundo, né, nós estamos interagindo com o mundo o tempo todo. Agora, as energias, né, superiores não chegam e se situam, né, são captadas primeiramente pelos centros, o centro coronário, por exemplo. Mas a energia, né, nós vimos agora de pouco que o centro da base está conectado, né, à vitalidade, ou o centro gástrico, né, a absorção dos concentrados fluídicos, né, sólidos e menos sólidos, penetrando-nos a organização. Mas o que é o processo da fotossíntese, né? Se não captar energia e transformá-la em recursos, né? Armazenar energia solar, energia prânica, como dizem os indianos, né? Então, na verdade, nós estamos num grande sistema energético, né? E o centro genésico guia a modelagem de novas formas entre os homens ou estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Poxa, todo o nível de afetividade, né, está ligado às energias sexuais. A sublimação destas forças, nos leva, né, às grandes obras da arte, da cultura, da benemerência e a contaminação, né, dessas energias pelo negativismo, pelo abuso, levam à degradação, né, do ser humano. Então, por isso mesmo, né, nós lemos agora de pouco como tudo isto vai se impregnar em nós pelo senso de marcar em nós as responsabilidades, as consequências felizes e infelizes que escolhemos. Então, isso é extraordinário, porque mostra, né, quanto nós somos responsáveis pelo que acontece conosco. Então, num breve resumo aqui, podemos dizer, são os centros vitais, fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso e detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes às células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos, as que se distendem para a recobertura do intestino, as que desempenham complexas funções químicas no fígado, as que se transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins e outras tantas que se ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constituem o cosmo vivo de manifestação. Isso é imenso, né, como afirmação. Então, os centros são esses fulcros energéticos que, sob a direção da alma, vão imprimir às células esse alto nível de especialização, né, em que em cada órgão, em cada sistema, nós teremos um nível de especialização absurdo, né? Quem estuda o fígado, por exemplo, sabe que o nível de especialização, de complexidade dos rins, do fígado, do coração, são coisas absurdas, né?
É só um sistema muito superior, uma mente muito superior pode ter elaborado, né, a possibilidade de nos dar tudo isso, né? Essa estrutura toda. E nós temos aí também, lembrado pelo Dr. Zalmino, algumas pesquisas e também por Hernani Andrade, né, nos seus livros, que cita os trabalhos do Dr. Hiroshi Motoyama, que foi um parapsicólogo, cientista e líder espiritual que possuía uma formação multidisciplinar. Ele é formado em educação, em teologia, em filosofia, em várias coisas, né? Ele se formou na Tokyo University of Education, atual Universidade de Tsukuba, e obteve doutorados, PhDs em filosofia, psicologia clínica, mestrado em fisiologia e em religião. Então é um estudioso, né? E ele criou um centro nos Estados Unidos, né, de pesquisa. E aqui algumas referências, né, que nós podemos sugerir. Esse trabalho do Dr. Hiroshi Motoyama, né, a teoria dos chakras, é muito interessante, está na da editora Pensamento, porque ele tem um resumo de vários. Ele resume, por exemplo, esse livro que está aqui ao lado do Leadbeater, né, os chakras. Ele faz um resumo, ele faz um resumo dos chakras nas tradições indianas, taoístas, etc., né? Então, essas são algumas referências que são interessantes a se olhar. O livro, o próprio André Luiz, né, em alguns momentos na sua obra, ele diz, falando destes outros centros energéticos, ele sugere, né, que leiamos as referências espiritualistas que já existem. E nós temos o Dr. Motoyama, ele fez pesquisas muito interessantes, né? Inclusive criou uma máquina, o AMI, ele tentou construir uma ponte, né, entre tradições orientais, que falam dos chakras, dos meridianos, de meditação, e a instrumentação científica moderna. Ele falou, bom, vamos tentar achar essas coisas, né? Ele tentou demonstrar experimentalmente, né, o que? A existência dos chakras, dos meridianos e de interações entre a mente e o corpo, né? Essas interações entre a mente e o corpo sutil. Ele concebeu o AMI, né, o Apparatus for Meridian Identification, e então um aparato para identificação dos meridianos. E esse trabalho, né, ele media o quê? Ele media as propriedades elétricas da pele, especialmente em torno dos pontos de acupuntura. E que parâmetros ele media nessas pesquisas? Ele media a resistência elétrica, a capacitância e a corrente de baixa intensidade. Então, é claro que esse trabalho se inspira nos trabalhos de Harold Saxton Burr, né, que começou uma pesquisa muito interessante, né, o seu livro Blueprint of Immortality é um livro interessantíssimo, né? Nós o lemos recentemente, anotamos muita coisa e talvez tenhamos a oportunidade de falar disso. Aliás, né, talvez venhamos até a criar uma playlist para leitura e estudo destes livros que são pouco recomendados, mas pouco lidos, né? São muito recomendados e pouco lidos. E vale a pena, realmente, a leitura é extraordinária. As reflexões que ele faz nesse Blueprint of Immortality, né, as marcas da imortalidade, dizendo, né, que temos um corpo bioelétrico que, na verdade, gerencia e determina o que se passa no corpo físico. Inclusive, ele foi capaz de detectar, né, os sinais de aparecimento de doenças no corpo físico, medindo variações de potencial e de resistência elétrica e tudo mais. E o Dr. Motoyama também tentou fazer um pouco este trabalho, né? São pesquisas que precisam ser intensificadas, que precisam ser repetidas, que precisam ser reproduzidas
e para as quais precisamos criar um quadro de compreensão e de aplicação, né? Temos ainda, né, nas hipóteses que ele trabalhou, segundo ele, né, os estados físicos, emocionais e espirituais influenciariam os meridianos, os chakras e os padrões elétricos do corpo. Exatamente o que André Luiz, né, e a tradição espiritual nos falam. Nós acabamos de discutir hoje exatamente que um estado mental ou emocional, né, vai disparar pelo coronário todo um processo endocrínico e no nosso sistema nervoso que vai afetar os outros centros e vai afetar, né, inclusive, o nosso sistema físico. Então, ele acreditava que os chakras seriam centros de integração psicoespiritual reais, né? Então, porque assim, por que reais? Porque na tradição nós lemos isso nos textos indianos, fazemos as práticas, né, indianas, chinesas, taoístas, japonesas. O taoísmo também está na China, né? E nós vemos, inicialmente, inclusive na China, né, com Lao Tse e outros, e, e nós vemos que tudo isso tem lógica, é assim mesmo, mas por enquanto é algo que nós acreditamos, né? E ele queria, com essas pesquisas, dizer, não, isso não é só uma teoria, uma imagem, é uma coisa real, né? Mesmo sem validação científica forte, quando ele diz sem validação científica forte, quer dizer o quê? Essas pesquisas não continuaram como deveriam ter continuado, nem tiveram a reprodutibilidade que deviam ter. Motoyama teve importância porque tentou usar instrumentação real, levou tradições orientais ao debate científico e influenciou medicina alternativa e psicologia transpessoal. Então, a influência, né, que teve os trabalhos do Dr. Motoyama é uma influência considerável, né? E nós temos, para não dizer, né, que estamos no passado, nós temos aqui um jovem cientista que continua os trabalhos no Canadá há outros e nos Estados Unidos há um grupo, né, do Dr. Michael Levin, e ele é o Vannevar Bush Professor, Distinguished Professor, né, do Departamento de Biologia da sua universidade, é diretor do Allen Discovery Center, né, Tufts University, é a sua universidade, e diretor do Tufts Center for Regenerative and Developmental Biology. Publica em jornais, né, como Bioelectricity, o Collective Intelligence, Laterality, e tem, né, todo um trabalho de desenvolvimento. Ele foi muito influenciado pelos trabalhos do Harold Saxton Burr sobre bioeletricidade, corpo bioenergético. São pesquisas científicas isso, né? Não é gente que está lidando com eles trabalham em universidades, publicam, estão analisando, né? O Dr. Harold Saxton Burr, por exemplo, ele detectava gravidez na mulher antes que ela própria soubesse que estava grávida, né? Porque havia alterações nos padrões energéticos que eram medidos numa mulher grávida e não grávida, né? Então, na verdade, e mudanças e testes que eles fizeram mostravam, né, que esse corpo bioenergético, ele coordena o desenvolvimento, a formação e a estruturação do corpo físico. Tudo isso são conclusões que a ciência já chegou, né, e está avançando, mas nós acabamos de ler nos textos de André Luiz, de Emmanuel, né, e nos nossos encontros anteriores. Então, aqui, meus amigos, né, como eu dizia, ele confirma, né, aqui à esquerda nós temos o Dr. Saxton Burr, que desse livro que eu falei agora de pouco, né, o Blueprint of Mortality, ele tem outras publicações também, mas esse eu li e é realmente extraordinário. E os trabalhos do Michael Levin, vocês podem, né, aqueles que falam inglês, hoje em dia acho que com as legendas, né, do YouTube, também é possível você explorar, né? Não sei se tem legenda em português ou espanhol, segundo o interesse.
Mas ele tem, né, um monte de trabalhos na internet. E você precisa ter interesse, né, em biologia, e não é tudo que é fácil de processar. Mas, para dizer aos jovens espíritas, né, que acham que espiritismo é coisa do passado, de misticismo, não. Né? O espiritismo está na ponta da pesquisa mundial, mas nós espíritas estamos ficando para trás, né? Porque nós não estamos acompanhando tudo isso e precisamos acompanhar. Né? É claro que nós já deveríamos estar integrando a pesquisa nas nossas universidades no Brasil, sobretudo por espíritas, né? Com gente como Michael Levin, como sabemos que alguns estão fazendo, né? Lá nos Estados Unidos, com a Universidade da Virgínia, agora esqueci o nome do pesquisador, que é o continuador, né? Inclusive acho que ele está até se aposentando já, ou se aposentou recentemente, que é o continuador do trabalho do Dr. Ian Stevenson na Universidade da Virgínia. Mas há pesquisas acontecendo, eu mesmo conheço pessoas que estão envolvidas em pesquisas nesse grupo. Então, isso precisa ser aumentado, né? Precisa ser estimulado, porque senão nós não teremos, né? Nós continuaremos só, né, numa discussão muito interessante, mas que precisa ser também científica, né? É esta a beleza de estudo que nós estamos estudando. Envolve ciência, filosofia e espiritualidade. Tudo está conectado. Então, acho que este capítulo 4 do livro Perispírito é um capítulo extremamente interessante, né? E podemos, com certeza, ainda ir muito mais longe do que isso. Por exemplo, nós poderíamos ter trabalhado mais as pesquisas do Dr. Motoyama, as pesquisas do Gerber, né, que citamos na aula passada, as pesquisas do Blueprint, né, of Immortality, do Saxton Burr, as pesquisas do Levin. E não quer dizer que todo mundo que está trabalhando, eu vi recentemente um pesquisador que trabalha aqui no Canadá, né, mas ele está trabalhando, ele admite, né, essa existência de um corpo provavelmente bioelétrico, de um corpo, de uma estrutura morfogenética, né, que seria essa concepção do Rupert Sheldrake, mas ele não é necessariamente espiritualista e religioso, né, eles estão trabalhando numa visão materialista, o que é ótimo também, porque, né, eles não têm uma visão já direcionada, né, embora tenham, né, porque ser materialista é ter uma visão direcionada, né? Mas quando eu digo, eles não partem já do princípio, como o Dr. Motoyama, por exemplo, é claro que sendo japonês e tendo conhecido toda aquela cultura taoísta, né, hinduísta, ele partia do princípio de que ele queria provar essas coisas, né, que eram já reconhecidas milenarmente, mas não ainda pela ciência ocidental. Então, amigos, nós vamos finalizando por aqui hoje, né, porque a, né, o nosso tempo já está esgotando, mas acreditamos que fizemos hoje um estudo extremamente interessante, né, que nos lança a possibilidade de compreensão de várias coisas ligadas à saúde, ao psiquismo, à psicologia, à relação entre emoções, pensamentos e corpo humano, ao funcionamento da nossa saúde, à importância de cada um desses centros. Tudo isso está conectado, né? Tudo isso está, como nos mostra a doutrina, como nos mostram os antigos, mas André Luiz nos mostra isso de uma forma muito interessante, né? Bom, nós vamos finalizando por aqui. Na semana que vem começamos o quinto capítulo, que é o capítulo das provas, né, da existência do perispírito, e com certeza vamos voltar a alguns desses autores que citamos e talvez venhamos, inclusive, a explorar realmente alguns desses textos que levantamos aqui com vocês. Então é isso, amigos. Nós vamos agradecendo a todos, né, pelo carinho, pela presença, pelas questões que talvez venham, né?
E se não, fica aqui o registro para aqueles que um dia quiserem estudar, né? Estamos hoje no dia 18 de maio de 2026 e talvez, né, em algum momento no futuro tenhamos pessoas ouvindo isso e querendo estudar esse assunto, né? Talvez encontrem aqui algumas discussões interessantes. Então, um grande abraço a todos, que nosso mestre e benfeitor maior nos ilumine, nos abençoe e que possamos prosseguir. Muita paz e até a semana que vem.